Bom dia a todos. Graça e paz da parte do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer um convite. Ontem de noite, eu sou daquela turma que gosta de sentar bem lá atrás, mas eu não conseguia ler o que estava escrito aqui na frente. Então, se alguém lá dos fundos se sentir com coragem aqui, dá para colocar pelo menos umas 100 pessoas aqui na frente e aproveita melhor. Então, se quem quiser vir para frente, vem aí para frente que ajuda. E a segunda coisa que eu vou pedir é que vocês já tenham à mão a Bíblia, porque nós vamos usar a Bíblia, já que é para usar a Bíblia, que o nosso santo de preferência, Martinho Lutero, recomendou que tudo fosse a partir da Bíblia. Então depois, durante a palestra, nós vamos usar bastante a Bíblia. Já deixem à mão. E hoje é fácil, né? Eu vi ontem de noite que tinha bastante gente com celular. Dá para ter a Bíblia no celular. Então deixe a Bíblia ligada no celular. Não tem problema, nós vamos usar ela. Então vamos ao nosso tema. Esse é o tema que eu recebi: justificados para e justificação. Sem dúvida alguma, o tema é o tema central da fé cristã. Nas nossas confissões, as confissões luteranas, é dito que esse é o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. Ou seja, é uma das coisas fundamentais. Então dá até um pouquinho de medo de falar sobre isso. É o artigo fundamental da fé cristã. Mas quando a diretoria me passou o tema, colocou um texto bíblico embaixo, que eu acho que todos nós conhecemos de cor, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. E eu comecei a pensar no tema e no texto bíblico, começando a misturar as duas coisas. E aí eu verifiquei que essa palavra justificação não está no texto bíblico. É curioso. Justificação não está no texto bíblico. Ela diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, né? E assim por diante. Mas não aparece a palavra justificação. E aí eu acho que é a primeira coisa que eu queria passar para vocês. Quando Deus se comunica com a gente, na Bíblia Sagrada, Ele usa a linguagem que nós possamos entender. E a linguagem sempre é uma coisa provisória, gente. Toda linguagem é coisa provisória. Não tem uma linguagem que é absoluta. E a linguagem tem uma outra característica. A linguagem vai mudando de sentido nas palavras. Essa palavra que nós colocamos como tão importante, justificação, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas não entende mais hoje em dia. Por exemplo, quando o aluno chega atrasado na sala de aula, a professora diz: justifique o seu atraso, não é isso? Aqui o pessoal já parou de estudar mais tempo, mas quando o funcionário chega atrasado, o patrão diz: justifique o seu atraso. Ele tem que fazer a sua justificação. Vocês estão vendo? E esse sentido da palavra justificação não tem nada a ver com o sentido bíblico da palavra. E quando as pessoas pensam em se justificar, é se desculpar. Eu vou dar uma desculpa por que eu fiz isso. Então, como é difícil, Deus fala. Nesse caso, a palavra justificação, que é central para a fé cristã, tem uma conotação jurídica. Não sei se tem. Quem é advogado aí, levanta o braço para ver se tem algum advogado.
Dá para chegar no céu também, viu? O advogado também chega no céu. Tem problema. Tá bom? Veja, pessoal, tem pouco advogado aqui. Mas vejam, justificação, justificar tem a ver com justiça. E jus, em latim, é direito. No grego é de quê? De caiusina é outra história, mas jus tem a ver com justiça. Como a justiça de Deus se aplica? E qual é o contrário de justificação na Bíblia? Qual é o contrário? Justificação em linguagem jurídica. Condenação. Perceberam? Totalmente linguagem jurídica. Existem outras linguagens. A Bíblia usa diversas linguagens para descrever o relacionamento do ser humano com Deus. Como é que se dá isso? Outra linguagem, por exemplo, linguagem biológica. O que é linguagem biológica? Vida e, contrário de vida, morte. Isso aparece, por exemplo, em João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Perecer é morrer, mas tenha vida. Estão vendo? Isso é linguagem biológica, vida e morte. É a mesma coisa que justificar e condenar. Justiça e condenação. Linguagem biológica. Uma outra linguagem que a Bíblia usa é a linguagem que é um pouco jurídica, mas é muito comercial. Graça e pagamento. Essa é a linguagem de Efésios. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não é por obras, não é por pagamento. Essa é a linguagem que as pessoas hoje entendem. Essa linguagem comercial. Nunca na história o mundo foi tão comercial como hoje em dia. Todo mundo sabe discutir preço. E as pessoas se sentem atraídas por descontos. É linguagem comercial. Olha, pessoal, nós ouvimos hoje de manhã. Quanto é que é a assinatura de 1 ano do Mensageiro? 2 anos. Aproveite, olha a barbada. Olha, essa é a linguagem comercial. Aliás, essa linguagem comercial no tempo da Reforma era muito usada. A linguagem comercial era muito usada, só que de maneira errada. Olha, se você fizer um pecado bem grave, você paga tanto e ganha o perdão. Estão vendo linguagem comercial? Você fez, você paga. Olha, o nosso povo está acostumado. Aqui se faz linguagem comercial. Como é que a gente paga? De muito jeito. Pode pagar à vista, pode pagar a prazo, pode pagar em dinheiro, pode pagar em serviço. Aqui se faz, aqui se paga. É linguagem comercial. E existe também a linguagem médica na Bíblia. Curar e adoecer. A doença mata. Estão vendo? Doença mata. Adoecer é morrer. Morrer aos poucos. E é curar. Agora, quando Deus usa essas linguagens, Ele as modifica. E aí vem a coisa, Deus modifica. Por exemplo, o aluno que se justifica quando chega atrasado no serviço, o empregado que se justifica quando chega atrasado, o devedor que se justifica porque não pode pagar a dívida,
ele se justifica, entenderam? Se justifica. Quando a gente tem pecados, a gente não se justifica. A gente é justificado. Olha como muda. Em português se diria, você vai da voz ativa para a voz passiva. Você recebe justificação, você não se justifica, você é justificado. Seria mais ou menos como o aluno chegar atrasado em classe e o professor dizer, está perdoado. O empregado chegar atrasado no serviço e o patrão dizer, está perdoado. Eu me atrasar nas minhas dívidas para pagar e o meu credor dizer, você está perdoado. Existe isso no nosso mundo? Não existe. Mas é essa e eu vou chamar isso de contracultura, que a Bíblia faz. Que vai contra qualquer, por isso o amor de Deus excede todo humano entendimento, vai contra. Estão entendendo? Deus vai contra a nossa maneira de ser e de pensar. E Ele diz, eu vou fazer um negócio diferente com vocês. E Ele usa essas linguagens para que a gente tente entender. Eu estava condenado à morte, mas você vai viver. Eu estava condenado ao pagamento, mas vou receber de graça. Eu estava condenado a adoecer e morrer, mas eu vou ter saúde, eu vou ter cura. Eu estava condenado e vou ser justificado. Essas são as linguagens, entenderam? Linguagens de Deus. Ele quer se fazer entender. Ele quer se fazer entender do jeito que a gente consiga entender. Que Ele é bom para nós, que Ele nos ama. Então vamos para a Bíblia agora, para o texto da Bíblia. Não vamos, porque a tentação, quando a gente vai falar sobre justificação, não é ir para a Bíblia, é ir para uma dogmática e aí passar a doutrina. Eu queria fazer o exercício duro que Lutero teve que fazer, e que Deus diz que cada geração deve fazer, voltar para a Bíblia. Então abram a Bíblia em Efésios 2, 8 e 9. Nesse quadro aí que vocês não conseguem ler lá de trás, eu coloquei duas traduções. A primeira diz assim, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. O que nos salva aqui? Qual é a palavra? Graça. Guardem essa palavra assim, graça, tá? Essa palavra é importante, graça, nós vamos voltar para ela. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é um meio, a fé não salva. Às vezes a gente diz, a gente é salvo pela fé. Não, a gente é salvo pela graça, mediante a fé. Ninguém é salvo pela fé. A gente até pode dizer para economizar a palavra, né? Mas eu sou salvo pela fé, pula um pouquinho. Mas o texto diz, você é salvo pela graça, mediante a fé. A fé está onde? Está em Deus ou está na gente? Onde é que a fé fica? Em Deus ou fica em nós? Em nós. Então, aí eu sou salvo pela fé, então tem que ter muita fé para ser salvo. O cara acha que é nele que está. Aí ele diz, isso não vem de vós. Para deixar claro, não é que eu sou salvo pela fé, eu sou salvo pela graça, não é por uma coisa que vem da gente. Estão vendo como é que é importante a gente entender o texto? Isso não vem de vós. A fé está em nós, quer dizer, não é a fé que me salva. É a graça, é obra de Deus, não é obra humana. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, não é por pagamento, obra é pagamento. No fim do mês, quando a gente trabalhou o mês inteiro, vai lá receber o pagamento. Hoje ninguém mais recebe pagamento, né?
recebe contra-cheque ou coisa parecida, olerite, e assim por diante, como o pessoal dá o apelido para aquele papelzinho, quando a gente recebe aí num papelzinho, né? Depositam. Aquilo é um presente que o patrão nos dá? Não, aquilo eu trabalhei para ganhar aquilo. Não é presente. Agora, aqui, quando diz assim, não de obras para que ninguém se glorie, é de graça. A salvação que eu recebo é de graça. Eu não pago por ela, não é por obras. Não adianta eu dizer, não, mas eu fui um membro fiel da igreja e agora eu vou para o céu. Não, não é porque você foi membro fiel da igreja que você vai para o céu. É por graça. Estão percebendo onde é que fica o ponto? Não é por obras. Então não tem nenhum motivo de a gente ficar, como eu sou o cara bom. Eu que sou tal. Não, não sou. Não é por obras, não te gloria. Não fica achando que você é o cara, você não é nada, é graça. E aí ele vai adiante, pois somos feitura dele. Somos feitura, quer dizer, a gente é alguma coisa porque Deus fez a gente assim como a gente é. E a gente é alguma coisa. Eu não mereço nada, mas Deus me fez ser algo de valor. Vocês são gente de valor. Somos feitura dele. Deus nos fez. Criados em Cristo Jesus. Vejam de novo, criados é voz passiva. Deus nos criou. Mas Ele não nos criou de qualquer jeito. E aí Ele põe a figura de Cristo Jesus. É interessante isso. Cristo Jesus. Cristo Jesus é a manifestação suprema da graça de Deus. Se eu quero entender o que é a graça de Deus, eu só consigo entender quando eu olho Cristo Jesus. E Cristo Jesus é central para isso. A graça de Deus é graça de Deus em Cristo. Em Cristo eu tenho salvação. Cristo é o Filho de Deus. Ele assumiu a forma humana, Ele me entende. Quando eu penso em Deus, eu devo pensar em Cristo. Ele me entende porque Ele assumiu a forma humana. Ele não só me criou e abandonou, Ele assumiu, Ele é meu irmão. Eu olho para Jesus, eu olho para alguém que sabe como eu me sinto. Jesus sabe como vocês se sentem. E Ele é gracioso, Ele dá as coisas de graça. Cristo cumpriu a lei que eu não consigo cumprir. Cristo morreu a morte que eu devia morrer. E Ele venceu essa morte. Isso é graça. Essa é a graça de Deus em Cristo Jesus. Veja, feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras. Para boas obras. O que são boas obras? O que são boas obras? E aí é um outro capítulo, não quero antecipar a palestra de amanhã. Tá? É sempre complicado quando um tem um tema assim que depende do outro, né? O outro pode estragar a palestra do segundo dia. Uma vez fizeram dois palestrantes num congresso sobre evangelismo. O primeiro devia falar sobre sal da terra, vós sois sal da terra. O segundo, vós sois a luz do mundo. Né? Deu duas palestras mais ou menos igual. Sal da terra e luz do mundo, né? Só tem o sal e a luz, o resto é tudo igual, né? Então, por isso eu estou me cuidando para não entrar no tema de amanhã. Mas é importante saber que essas boas obras que ele fala aqui, não é uma boa obra qualquer. É uma boa obra que Deus de antemão preparou
para que andássemos nelas. Quer dizer, são boas obras que Deus quer que eu pratique. Ele preparou. Vejam de novo, se Ele preparou, quem não preparou? Eu não preparei, Ele preparou. Tá? Esse é o texto. Na outra tradução que eu coloquei aí para ver de novo, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Não é resultado de esforço. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, ninguém pode ficar orgulhoso. Pois foi Deus quem nos fez o que agora somos, o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Agora vejam, vamos voltar lá para o tema do congresso. Qual é a diferença entre pela graça sois salvos e somos justificados? Qual é a diferença? Eu disse que a palavra justificado não aparece, né? Justificação. Mas que aqui aparece a palavra graça. Qual é a diferença? Tem diferença? O que uma expressão acrescenta à compreensão da outra? Porque não precisa ter diferença. Às vezes, uma expressão acrescenta à compreensão da outra. O que a graça acrescenta à compreensão de justificação? O que vem antes, graça ou justificação? Tem um que vem antes? O que vocês acham? A graça vem antes da justificação? Claro, né? A graça é a origem de tudo, né? A graça de Deus, e o texto diz em Cristo Jesus. A justificação é quando ela é aplicada a nós. A justificação é a graça aplicada a nós. A graça de Deus aplicada a cada um de nós nos justifica. É interessante isso, né? Quando a gente começa a examinar palavras, a gente vê que uma acrescenta. É importante entender o texto dentro do seu contexto. E o nosso presidente aqui falou que podíamos ter escolhido a carta aos Romanos, eu acrescentaria, ou aos Gálatas, para falar em justificação, mas escolher Efésios. E eu fiz um exercício. Eu, nos últimos 3 meses, eu li a carta de Efésios toda, pelo menos uma meia dúzia de vezes, para tentar entender. Que carta é essa aos Efésios? O que essa carta faz? E esse é um exercício que a gente tem que fazer. Porque às vezes a gente lê a Bíblia a partir da ideia da gente. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre família. E aí eu vou lá naquele Gênesis lá 1 e 2, e aí eu vou lá em outros textos no Novo Testamento. Todo texto onde aparece família eu leio. É uma maneira de ler a Bíblia. Uma outra maneira de ler a Bíblia, eu queria recomendar essa muito, porque essa é a maneira que a Bíblia normalmente ensina que deve ser lida, é você ler o texto tentando entender o que aquele texto queria dizer. Quando eu comecei para vocês entenderem, eu vou contar uma historinha para vocês, eu acho que alguns conhecem. Diz que uma professora mandou os alunos, antes do Dia das Mães, escrever uma redação. E a redação tinha como texto, mãe tem uma só. E todos os alunos escreveram a redação, e aí ela mandou ler as redações. E aí a Mariazinha lá, a minha mãe é muito querida, eu tenho a melhor mãe do mundo, mãe tem uma só.
O Juquinha, a minha mãe cuida muito bem de mim, não tem outra mãe que cuida tão bem, mãe tem uma só. Aí o Pedrinho disse, domingo tinha uma festa de aniversário lá em casa. Minha mãe disse, pega 3 refrigerantes e dá para os teus coleguinhas. Eu fui na geladeira e voltei e eu disse, mãe, tem uma garrafa só, mãe tem uma só. Mãe tem uma só. Entenderam? O que aconteceu com a compreensão do texto? Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, não a piada. O que aconteceu com a compreensão do texto? Todos compreenderam o texto de um jeito, mas um entendeu de outro jeito. O que a professora queria? Como é que ela queria que o texto fosse entendido? Percebe? Para ficar mais claro ainda, eu vou contar outra história. Todos vocês conhecem aquele texto, luterano conhece esse bem, né? Quando Paulo diz a Timóteo, por causa do teu estômago, viu como conhece? Luterano sabe, você toma um pouco de vinho, né? Então, todo mundo sabe, né? Por causa do teu estômago, toma um pouco de vinho. O que Paulo queria dizer para Timóteo? Que vinho é remédio? Normalmente ele não ia tomar um pouco de vinho, mas tinha um problema no estômago e o vinho era remédio. Toma um pouco de vinho, é isso? Ou ele queria dizer, outra hipótese, ele queria dizer, por causa do teu estômago toma um pouco de vinho. Ele queria dizer que é possível tomar vinho, não há problema, até ajuda. Ou será que Paulo queria dizer, Timóteo, te controla. Por causa do teu estômago, toma um pouco, senão tu podia tomar bastante. Estão vendo? O que Paulo queria dizer? Agora, quando Paulo escreveu lá na carta aos Efésios, esse é o ponto. Qual era o ponto de discussão? Era a doutrina da justificação e da santificação? Era esse o ponto? Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, o que ele queria dizer ali? Qual era o assunto que ele estava discutindo para ele falar, pela graça sois salvos mediante a fé? E isso nos ajuda a esclarecer. Por que ler a Bíblia? Alguns motivos. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a base da nossa fé. As formulações de teologia precisam ser fundamentadas na Bíblia. A Bíblia se aplica à vida. A gente tem que estudar a Bíblia para saber o que Paulo queria dizer. Porque a gente acha que ali está justificação e santificação. Mas era esse o ponto? Na carta aos Efésios? Então vamos à carta aos Efésios. Uma das coisas que eu recomendo para vocês é que todos tenham em casa uma Bíblia de estudo, pelo menos uma. Nas Bíblias de estudo sempre tem uma introdução ao livro, uma introdução, que ali você aprende quando aquele livro foi escrito, por que ele foi escrito, para quem ele foi escrito. Essa carta aos Efésios foi escrita por Paulo da prisão. É importante, Paulo estava preso lá. Paulo tinha sido hostilizado pelos judeus em Jerusalém. Ele foi lá para Jerusalém e foi hostilizado. Por quê? Por que os judeus eram adversários de Paulo? Porque Paulo queria que na igreja entrassem os gentios. E os judeus diziam não, tem que seguir a tradição judaica. Gentio não entra na igreja. Esse era o pano de fundo, entenderam?
quem pode entrar na igreja? Esse era o ponto. E aí Paulo teve que fugir para Cesareia, que ficava para o norte de Jerusalém, lá na beira do mar Mediterrâneo, e ali ele foi preso. Ele foi preso. E ali da prisão ele apelou para Roma, e aí ele escreve, na prisão ele escreve essa carta. Éfeso era uma cidade que ele já tinha visitado várias vezes. Ele até morou em Éfeso, lá tinha a grande Diana dos Efésios, né? Que aquilo era, e aí ele trouxe as pessoas para a igreja e tal. Essa carta aos Efésios, provavelmente foi escrita para várias igrejas. Né? Paulo fala do plano de Deus, como Deus quer salvar todos em Cristo. Esse é o ponto. Como Deus quer salvar todos. Isso daria um pano para a manga hoje, né? Eu acho que isso era um assunto atual. Quem Deus quer salvar? Vamos pegar quem Deus quer salvar aqui na cidade de Pelotas. Aí fica fácil, é todos, né? Agora, quem Deus quer salvar em Brasília? Estão rindo de quê? Deus não quer salvar pecadores? Ali está um prato cheio, cara. Mas nós acreditamos que Deus quer salvar aqueles pecadores de lá ou só os daqui de Pelotas? Estão percebendo como o negócio começa a ficar vivo agora? Porque aqueles que a gente quer que se dane, mas os daqui eu já não conheço bem, então... Né? Agora, um pecador, todos vocês conhecem, é só se olhar no espelho. E esse pecador que está ali na frente no espelho, o que eu vejo no espelho eu sempre conheço bem, eu sei que o cara tem suas dificuldades. Esse pecador Deus quer salvar também. E quer salvar a todos. Então esse era o pano de fundo, né? Deus quer salvar a todos. Como Deus quer salvar a todos em Cristo. Judeus e gentios são um povo. Ele criou esse povo para que todos andassem em seus caminhos. E aqui ele fala de uma unidade de povo de Deus. Aliás, isso é outro tema. Unidade do povo de Deus. Em João 17, antes de ir para a paixão, tem a oração sumo sacerdotal de Jesus. E qual é o grande tema da oração de Jesus? Que o povo de Deus seja um. E é um dos grandes escândalos da fé cristã no mundo, a divisão do povo de Deus. Olha, nós não conseguimos nos entender nem entre luteranos, quanto menos entre evangélicos, e quanto menos com católicos, e quanto menos com ortodoxos, que a gente nem sabe que existe. E Deus quer a unidade do seu povo. Isso está por trás aqui. Todo o povo de Deus, Deus quer salvar a todos, foi justificado pela fé. Pela fé não, pela graça, mediante a fé. Esse é o tema. Judeus e cristãos são um povo. Ele criou esse povo para que todos andassem em seus caminhos. Todos devem andar em seus caminhos. Não é uma parte, todos. E o que são boas obras? As que Deus preparou. E não as que as pessoas imaginam com suas tradições. As obras que Deus preparou. E não as que as pessoas imaginam. Tem obras que nós imaginamos que Deus preparou?
Olha, quem fizer isso é verdadeiramente cristão e vai para o céu. Toda vez que a gente fala isso, a gente está falando besteira. Quais são as obras que Deus preparou? Naquele tempo, para deixar a coisa dentro da Bíblia, lá, o texto bíblico, quais eram as obras que os judeus achavam que tinha que praticar? Quem vai para o céu? Quem cortar o prepúcio, que era chamada circuncisão. Entenderam? O pessoal achava que o cara na entrada do céu tinha que mostrar. Tirou o prepúcio? Tirou, então entra. Não tirou o prepúcio? Vai para o lado. Congresso de leigo é fácil, de senhora é mais complicado, né? Mas era isso que eles achavam. Isso estava por trás da coisa, porque Paulo em Jerusalém disse, os gentios entram no céu, aí então eles têm que ser circuncidados. Essa obra Deus preparou para que todos entrassem no céu? Não. Aquilo era o quê? Sombra do que haveria de vir. Sinal de que haveria de vir um Messias. Era o povo escolhido do qual haveria de nascer o Messias. Veio o Messias, terminou. Estão percebendo a discussão? Outra coisa, tem que guardar o dia do sábado. Eu sei que há discussões entre a grande igreja cristã, alguns acham que tem que guardar, outros acham que não tem os adventistas aí para falar, os sabatistas, né? Tem adventista que não é sabatista, mas esse era um ponto de discussão. E a dúvida está lá no terceiro mandamento. E assim era que ele disse, quais são as boas obras? E qual é a resposta? Quais são as boas obras? Qual é a resposta? Está no início do catecismo, os 10 mandamentos. As boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas são os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, eu sou o seu teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Que mais? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar. Então, é para honrar o nome de Deus. Qual é a terceira? Santificarás o dia do sábado, o dia do descanso. Qual é o outro mandamento? Honrarás o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. O outro, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Que mais? Não cobiçarás. Estão percebendo? Essas são boas obras que Deus de antemão preparou. Não é aquelas outras que a gente imagina. Não é porque eu fui na igreja todo domingo que eu vou para o céu. Não é porque eu sou membro contribuinte e dou uma boa contribuição. É por graça. E porque eu sou salvo por graça, eu vou andar no caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? É o caminho dos 10 mandamentos. Às vezes a gente inventa moda e fica discutindo se é melhor ir na Santa Ceia num grupo ou por fila. Como se fizesse grande diferença, né? Estão percebendo? E a gente perde o essencial por graça nas obras que Deus preparou. Em que capítulo da Bíblia está escrito esse negócio, como é melhor ir para a Santa Ceia? Isso tudo está no livro de Zedequias. Se alguém não sabe onde ele está, procura. Se achar, me avisa. Não está na Bíblia essa coisa. Como é que eu devo orar, com as mãos assim ou com as mãos assim? Maneta também ora. Que não consegue levantar as mãos porque não tem, ele pode orar também. Não tem jeito, a gente inventa moda. Qual é a maneira melhor de cantar? De pé ou sentado? A maioria das igrejas canta de pé, né? Vocês sabem na televisão. Eu digo, luterano é diferente. Nós, na hora de cantar, sentamos.
Vamos louvar a Deus. Até o erguei-vos cristãos a gente senta. E não está errado, essas obras Deus não preparou de antemão para nós. Escolhe como você quer ficar, não tem problema nenhum, não inventa moda. É isso que o texto aqui tinha por trás. Eu fiz uma besteira aqui, alguém ajuda a retomar aqui. Apertei sem querer o botão errado. Eu achei já o jeito de resolver isso. Então, a carta aos Efésios tem duas partes. Na primeira, fala que a igreja é feitura de Deus, criada em Cristo Jesus. A igreja é feitura de Deus, ou seja, a igreja é obra de Deus, não é obra humana. A gente inventa algumas coisas e tem que inventar, mas a igreja é obra de Deus. É muito importante a gente saber isso, que a igreja é obra de Deus. Por exemplo, quando Lutero era moço, o que era a igreja? Aí a igreja expulsou Lutero da igreja. Lutero estava fora da igreja quando ele foi expulso pela igreja? Sim ou não? Continuava na igreja. Porque a igreja não é obra humana, é obra de Deus. Às vezes a gente não consegue entender essas coisas. Quando eu falei contra a cultura, é contra a nossa cultura, mas é bíblico. A igreja é feitura de Deus, criada em Cristo Jesus. E quando ele olhava para aqueles judeus e gentios, ele disse, não é um clubinho, a igreja é obra de Deus. Essa uma santa igreja cristã é obra de Deus. E a segunda parte da carta, a igreja é criada para boas obras. A igreja é um tipo de um povo especial criado para boas obras. Aliás, esse tema da igreja e do mundo, ele acompanha e sempre em controvérsia toda a história da igreja cristã. Se vocês olharem no Google, que é o santo de pesquisas, né? E procurarem cidade de Deus, cidade dos homens. Agostinho já falou sobre isso e não resolveu o problema. Lutero falava em 2 reinos, eu acho que não resolveu o problema. E segue sendo uma discussão. O que é a igreja e mundo? Reino de Deus e reino do mundo, o que é isso? E a gente está no meio disso. E é bom a gente se lembrar que a igreja é obra de Deus. É uma coisa que a gente não resolve. É obra de Deus. E se eu sou parte da igreja, é graças a Deus. Não é graças a mim. Às vezes o pessoal fala, vamos salvar a igreja. Não precisa, Jesus já fez. Ninguém precisa salvar a igreja. Ela tem Salvador. É obra de Deus. Entender o pano de fundo que está por trás é altamente consolador, é graça. Se você se sente aliviado, só não se sente aliviado o cara que quer fazer as coisas, que acha que depende dele, não depende de mim. E cada vez que eu lembro que não depende de mim, eu digo graças a Deus. Eu tenho uma senhora que trabalha comigo, uma jovem senhora, o filhinho dela, ele tem 5 para 6 anos, apareceu um tumor na cabeça. E ela foi no pediatra para fazer o exame normal, e o pediatra notou que tinha um problema, ele disse, ele não faz isso? Ela, não. Não tem uma reação? Não. Aí pediram aqueles exames e tudo, teve que fazer a cirurgia. E eu conversei com ela. Ela é uma cristã.
E depois, agora, meio ano depois, não teve nenhuma sequela, começou a crescer o tumor de novo. E aí eu perguntei para ela numa conversa, o que Deus está te ensinando com tudo isso? E essa mulher me disse que eu devo confiar nele. Ponto. A gente acha que a gente faz as coisas, não é, confia nele. Não é que ela não vai para o médico, eu estou confiando em Deus, não vou mais no médico, estou confiando em Deus, não vou fazer tratamento. Tudo isso ela faz. Mas ela aprendeu que do poder de Deus depende tudo que o homem empreende. Isso é graça. Isso é consolador. Às vezes a gente acha que tem um problemão pela frente, que não consegue resolver o problema. E aí a gente diz, Deus, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio nele. E o mais ele fará. É isso que Paulo está dizendo. Não é por obras. Não é por coisas que eu faço, é por graça. Como é duro a gente aceitar isso, né? Não sei se você percebe, mas é tão simples assim, gente. É tão fácil assim, é por graça. Mas não tem nem um pouquinho que eu tenho que fazer, não tem. É graça. E é graça para gentios e é graça para judeus. E é para todo mundo. É graça para luterano e para não luterano. E é isso que Paulo chama a atenção. Bem no começo, agora vamos lá no texto, vocês têm lá, a igreja é o corpo de Cristo, capítulo 1. Tem aqueles títulos às vezes na Bíblia, os títulos não são sempre iguais, que não é texto bíblico, né? A carta aos Efésios começa lá com bênçãos espirituais. Uma longa oração, agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, esse texto aqui, que é muito difícil de a gente entender, porque é complicado, é um hino. É um hino com 3 estrofes e um estribilho. O estribilho diz: portanto, louvemos a sua glória. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Estou lendo na tradução na linguagem de hoje, vocês que têm outra tradução aí, encontraram também, mas estão vendo? Portanto, louvemos a Deus pela sua... É como lá no fim diz, louvemos a sua glória, louvemos. Esse é o estribilho. E a primeira estrofe, qual era o assunto? Deus Pai. A obra de Deus Pai, Ele criou, Ele nos escolheu e assim por diante, a obra de Deus Pai. Segunda estrofe, louvemos a Deus pela sua glória. Ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados. E aí ele vai falando de Jesus, segunda estrofe. Termina com louvemos a sua glória, e a terceira estrofe fala do Espírito Santo. E aí diz Paulo, eu sou apóstolo dos dois, dos gentios. Faz uma oração de agradecimento, e aí ele vai para o capítulo 2. Antigamente, por terem
por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes. E aí vai. Mas a misericórdia de Deus é grande, versículo 4. O 6, por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou. 7, Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. E aí vem o versículo do nosso texto, do congresso. Então, ele faz uma defesa do apostolado. Ele diz, tudo é graça, unidade de judeus e não judeus em Cristo. Agora, para pegar aquele exemplo que eu dei de mãe tem uma só, quando a gente entende esse contexto, tudo é graça, judeus e gentios, vamos pensar de memória agora o texto de novo, pela graça sois salvos. O que esse texto está nos dizendo? Pela graça sois salvos. É igual para todo mundo, viu? É para todo mundo, pela graça sois salvos. Tanto faz de onde é que você veio, é por graça. Tanto faz onde é que você está, é pela graça que você é salvo. Esse é o bonito exercício da leitura da Bíblia. Não é porque eu estou nesse congresso que eu sou melhor ou pior. Tudo é graça. A graça de Deus em Cristo uniu a tudo. Não há diferença entre judeus e gentios. E aí do capítulo 3 em diante ele diz, fortalece a ideia de que os gentios são coparticipantes dessa obra de Deus. São todos filhos do mesmo Pai. Por isso ele agradece a Deus e o louva. Eu acho que a maioria de nós não tem oportunidade de estar numa reunião onde a gente consegue ver gente de todas as raças, tribos e nações. Eu fui um privilegiado que já pude ver reuniões desse tipo no mundo inteiro acontecendo. E aí você vê gente de todas as cores, de cabelo bom e cabelo ruim e sem cabelo. Os carecas vão para o céu também, viu, pessoal? Nós dois estamos aí na fila. Tem o pastor Riba que também é aí, né? Estão vendo? Gente de tudo que é cultura. É interessante como a gente é resistente a isso. Os argentinos vão para o céu, imagina. Pois eu estou dizendo coisa boa deles, eles vão para o céu. Imagina. Os muçulmanos não, os árabes vão para o céu. Aquelas mulheres que cobre a cabeça e se enrola toda, se ela tiver em Cristo, ela vai para o céu. Até o pessoal de Brasília vai para o céu, se ele estiver em Cristo Jesus. E aí a gente tem que ser por graça. E é por graça. Estão percebendo? Isso nos dá um ânimo de procurar todo mundo e dizer, pessoal, abriu a porta, vamos lá, vamos para o céu. É o que Isaías disse, é de graça, gente, pode vir comer. Não precisa comprar ficha de manhã para poder comer de tarde. É de graça. Mas ele está se referindo à salvação. Mas em linguagem comercial. Não precisa mais pagar. É de graça. Essa é a justificação por graça. Mediante a fé.
A segunda parte diz que a igreja é criada para boas obras. Há um chamado à unidade. Esse é o pano de fundo. Chamado à unidade é o pano de fundo da carta. Judeus e gentios, não se separem. Tentem viver juntos. Tentem se unir. Achem um caminho para estarem juntos, porque é por graça, não é pelo que vocês fazem, é por graça. E aí há um chamado à unidade da igreja. Todos são chamados por Deus em Cristo e devem ser um. Há um chamado à unidade da igreja. Na vida cristã há o abandono de certas práticas, há uma nova vida. Uma nova vida é edificada, e aí há um eco do Novo Testamento. Como é que são as relações com a família e tal? Não é nada muito espiritualizado, é muito concreto. A vida cristã é muito concreta. Por exemplo, quando eu crio os meus filhos, eu estou honrando a Deus. Estou honrando a Deus tanto quando eu canto um hino todo sentimental. Lutero até falava de limpar a bundinha do nenê. E eu que tenho 4 filhos, eu sei que quer limpar a bunda de nenê. E que tem hora que é duro, né? E Deus é louvado por isso. Interessante isso. Deus é louvado por isso. Quando eu me entendo com minha mulher e não fico só brigando, Deus é louvado por isso. Estou falando aqui, a maioria é homem, mas quando a mulher se entende com o marido e não fica só reclamando, Deus é louvado por isso. Quando eu sou fiel, Deus é honrado por isso. Quando eu não furto, e aí é um outro mundo, nosso mundo como é que é aquela coisa aquela grande liquidação da Black Friday, né? A metade do dobro. Grande liquidação, né? Metade do dobro, tudo pela metade do dobro. Né? E a gente não faz isso às vezes e engana o povo. Bota o preço mais alto por dar desconto, porque o pessoal gosta de desconto, então vou dar um desconto. Olha como é difícil. Eu vivo numa organização que também vende Bíblias, e o pessoal vem. Tem que dar, bota aí um desconto, aí vende mais. Não está precisando vender? Então, tá aí a solução. Como é difícil a gente resistir a isso. E às vezes a gente vê o pessoal está fazendo. É importante a gente ter consciência. É uma contracultura a fé cristã. A nova vida é edificada, novas ações. Tudo muito concreto. E aí ele fala que devemos imitar a Paulo, lá no capítulo 5, lá estamos agora, né? 5. Imitar a Paulo e a Cristo. Sede imitadores meus, como eu também sou de Cristo. Teve um movimento mundial que dizia: como é que eu devo resolver as coisas quando eu tenho dúvida o que fazer? Eu deveria fazer a pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Já ouviram falar nisso? Isso é, eu quero ser imitador de Cristo. O que Jesus faria? Quando eu não sei como é que tratar o meu filho, como é que Jesus ia tratar essa questão com o meu filho? Quando eu não sei como é que, negócio de dinheiro, como é que Jesus faria? Quando eu tenho que decidir minha oferta, como é que Jesus faria no meu lugar? Imitador de Jesus. Não. Como Cristo agiria em meu lugar? Na relação pessoal, na relação familiar, o mesmo acontece com a igreja. Por exemplo, a grande discussão de hoje de manhã que nós tivemos aqui em plenário. O que Jesus faria? Eu sei que ele não tinha regra parlamentar, né? Mas isso me ajuda a tomar decisões. Porque é pela graça.
É um caso típico de não tem nem certo nem tem errado, né? Não é assim. Então é por graça. E a gente consegue conviver mais. O que Cristo faria? E a nova base do relacionamento é o amor. Esse negócio de amor é complicado. Eu não sei como é que os tradutores da Bíblia vão resolver o problema da palavra amor. Porque a palavra amor, lá 1 Coríntios 13, vocês sabem que antes de ser amor era caridade. Lembra disso? Se não tiver caridade, por que falava em caridade? Eles falavam em caridade porque caridade era o máximo do amor. Por exemplo, cuidar de um doente, eu não ganho nada. Eu lembro o meu sogro, nos últimos dias no hospital, ele não conseguia nem se limpar mais. Aí ele me disse, Erni, eu fico abismado com esses enfermeiros. Eles vêm, me limpam o traseiro e depois me dão um sorriso ainda. Pô, isso é caridade. Porque é um negócio nojento, né? Limpar o do outro. E ainda agradar a pessoa. Ele era muito agradecido ao pessoal da enfermagem. E ele não podia se fazer diferente. Então, ali onde está amor, hoje botavam caridade. Mas a palavra caridade hoje, vou fazer isso por caridade. Caridade é uma palavra que não vale mais nada, né? Vou fazer por caridade. Não era, aí os tradutores trocaram a palavra por amor. Vou fazer por amor. Aí parece que é melhor do que por caridade, não parece? Trocaram a tradução. Hoje em dia, se duas pessoas vão fazer amor, eles não estão pensando em fazer caridade, né? E nem fazer amor, estão pensando em outra coisa. Estão vendo como as palavras são complicadas? Hoje, quando a gente fala que tudo é relacionado por amor, as pessoas não pensam no amor de Cristo que morreu na cruz por mim. Pensam em outras coisas. Então, quem sabe a gente tem que achar uma palavra para dizer, põe o amor na sua vida. E olha para Jesus. Talvez você tenha que dizer, olha para Jesus. E tenta imitar Ele. A ética passa da casa para o trabalho. É interessante esse negócio, da ética passa da casa para o trabalho. Não é uma outra ética, é a mesma ética. Em casa e no trabalho. É o que fala nos Efésios. Como é que tu vai tratar teu empregado, que era o teu escravo naquele tempo? Como é que tu vai tratar essa gente? A ética é a mesma, trata com amor. Quem tem um funcionário aqui, como é que trata um funcionário com amor? Tem uns que é fácil, né? Os que dão lucro, né? Mas e os outros? Como é que trata com amor? A armadura 6:10, lá você pode olhar aquela armadura, ela serve para todas as situações. A armadura de Deus serve para todas as situações. E aí ele termina a carta num tom bem especial. Tíquico levará notícias, pede orações e aí vem a bênção. Ok, gente? Passamos a carta aos Efésios. Vocês foram folheando, foram acompanhando. Vamos voltar ao nosso tema. Como é que a justificação é tratada na carta aos Efésios? Qual é a palavra-chave? Vamos recapitular um pouco. Qual é a palavra-chave? É justificação? Não. Qual é? Graça. Graça. Pela graça sois salvos. Ele está falando com quem? Vocês são salvos. Quem é o vocês? Tinha dois grupos. Judeus e gentios. Vamos pensar um pouquinho em nós agora. Vamos pensar um pouquinho em nós. Pela graça que sois salvos. Não é por obras. Não é pelo que vocês fazem. E não é pelo que vocês acham que é bom.
Não tem uma tendência da gente criar obras especiais? Eu gosto de orar assim. Aquela igreja eu critico porque faz muito barulho. Aqui na igreja agora os jovens começaram a usar esses instrumentos e fazer muito barulho, não é mais a mesma coisa. Antes se louvava a Deus melhor, antigamente que era bom. Eu fui várias vezes conselheiro da GELB, eu me encantava de ver jovens aqui com 20 anos, eu perguntei como é que está aí o negócio. Aí eles diziam, no meu tempo de juventude, eles tinham 20 anos. Mas que tempo era esse, no teu tempo de juventude que era melhor? No meu tempo de liga de leigos era melhor. Que tempo é esse? Estão vendo? A gente acha coisas que não tem nada a ver. Hoje a graça de Deus é a mesma, como ela foi no ano passado, como ela foi há 20 anos atrás. Eu estava pensando, esse negócio de herdeiros da reforma, a gente não fala tanto herdeiros da reforma, né? Se eu penso assim nas heranças que eu tive na minha vida, né? Eu herdei um monte de coisa. Pressão alta, eu herdei. Não é genético, doutor? Eu herdei. A gente não herda só as coisas boas. Eu herdei também São Tomás de Aquino na história. Eu herdei Agostinho. Ou eu só herdei de Lutero para cá, de 500 anos para cá. Ou antes não tinha igreja. Eu sou herdeiro do quê? E dos 500 anos para cá, as divisões eu herdei também. As divisões na igreja são parte da minha herança. E aí a gente tem que dizer, olha, se não fosse a graça de Deus, a gente já teria destruído tudo, não é mesmo? E aí Paulo diz, vocês judeus e gentios, se acertem, gente. É pela graça que vocês são salvos. Esse é o pano de fundo da carta, entenderam? Pela graça vocês são salvos. É mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Então a graça de Deus, o que ela faz? Ela justifica, ela produz amor, produz nova obediência, somos novas criaturas, somos nós mesmos, mas somos diferentes. A graça traz liberdade. Liberdade, eu queria ressaltar essa palavra. A gente aqui na nossa igreja está muito acostumado a falar em lei e evangelho. E usa o livro de Gálatas, lei e evangelho. E um autor escreveu um comentário aos Gálatas e botou como título Lei e Liberdade. Sereis verdadeiramente livres. Das palavras-chave da reforma é liberdade. Não se amarrem de novo, não criem amarras demais. Deixem, assim como Jesus vos fez, livres. Não se submetam de novo ao jugo da lei. Sejam livres, lei e liberdade. A graça de Deus traz liberdade. E o que nós fazemos? Aqui eu vou entrar em temas agora bem atuais. Na vocação. O que é vocação? Hoje nas escolas, ou em algumas escolas, se faz o teste vocacional, para ver se o cara tem vocação. Esse teste vocacional, ele procura ver as habilidades da pessoa. A pessoa, todos nós temos habilidades, algumas mais destacadas, e aí a pessoa começa a olhar, esse cara é bom para isso, esse é bom para aquilo. O conceito bíblico de vocação, ele é diferente, eu não olho para dentro de mim. Vocação, eu olho para fora. Vocação é chamado, chamado sempre é de fora. O que eu fui chamado para fazer?
E eu olho para a minha vida hoje, quando eu era moço, eu podia perguntar, será que eu tenho vocação para ser marido? Até que eu me apaixonei pela minha mulher. E nós resolvemos casar. E aí eu fui chamado para ser marido. Entenderam? Não adiantava eu olhar se eu tinha dom ou não tinha dom, eu tinha que ser. Aí nós tivemos filhos. E eu tinha cuidado dos filhos, não adiantava eu olhar, mas eu não tenho vocação para pai. Agora estou com 4 aí, mas não é minha vocação. Eu fui chamado, isso é vocação, entenderam? Eu fui chamado a fazer aquilo. E te vira, meu. Entenderam o que é vocação? Uma vida agradável a Deus, ela se realiza dentro e fora da igreja de acordo com a vocação. Quando eu trabalhei aqui no sul do país, logo que eu me formei, fui missionário aí na cidade de Piratini, eu lembro que um colono me ensinou. Eu olhava eles plantar, e eu me criei em cidade, criei em Novo Hamburgo, né, bem urbano, eu não sabia o que era colônia, o que é roça. Aí ele disse, eu aqui estou fazendo alimento para as pessoas. Estou produzindo alimento. Mas também tinha aqueles que estavam olhando assim, eu estou produzindo soja, eu dependo da Bolsa de Chicago e eu tenho que saber a hora de vender. A vocação dele era ganhar dinheiro. Mas essa era a vocação interna, não a externa. A externa era, ele foi chamado para quê? Para produzir alimento para as pessoas. O pastor foi chamado para cuidar das ovelhas, para ensinar a palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho. Te esforça, cara. Isso tu é para fazer. O caminhoneiro, ele foi chamado a ligar pessoas com as coisas que elas precisam e não a dirigir caminhão. Estão percebendo a vocação? E a dona de casa, ela faz o quê? Puxa, ela cuida da família. E se ela trabalha fora, ela continua sendo a que cuida da família. Vocação não é olhar para dentro, é olhar para onde? Para fora. Isso é chamado. E aí a gente vê como Deus chama. Ele chama pelos outros. Vocação. Como posso viver uma vida agradável a Deus no meu trabalho? Como posso ter equilíbrio entre minha vida como membro da igreja e a minha vida como cidadão desse mundo? Eu não sei como é com vocês, em casos públicos, políticos, que se diziam evangélicos, e eu acredito que são evangélicos, e que diziam que não tinham contas e tinham contas, e que estão presos. O que é vida pública e vida particular? E aí é complicado, ali que a vida cristã se decide. E aí Deus diz, cumpram os 10 mandamentos. As obras que eu vos preparei, não furta. Não tem aparência de justiça, não furte. Viver a vida ali é que ela se torna. E aí eu queria ressaltar de novo que tudo é graça. No credo, primeiro artigo do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Se eu existo, é por obra da criação de Deus, isso é graça. Segundo artigo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, se eu sou salvo, é por obra da graça de Deus. E o terceiro, a santificação, é graça de Deus. Pela graça sois salvos. E se vocês olham a explicação do catecismo de tudo isso, é casa, lar, esposa, filhos, campos, gados, que era a vida daquele tempo, tudo é graça. Deus age por nós e através de nós em graça. Sem Cristo nada presta, por causa de Cristo Deus nos aceita.
E aí eu estou indo para os finalmente. Guardem essa frase, que ela é a frase de Lutero e das confissões luteranas. A fé salva só, mas nunca está só. Na Fórmula de Concórdia diz assim: a palavra justificar significa declarar justo e livre de pecados e absolver do castigo eterno desses pecados por causa da justiça de Cristo, que é atribuída à fé por Deus. Declarar justo e livre de pecados e absolver por causa dos pecados. E aí eu queria chamar a atenção quando eu falei dos políticos que se diziam cristãos e que estão na cadeia. Eles deixaram de ser cristãos por causa das suas obras? Como é que a gente trata pastoralmente um caso desses? Eu acho que eles pecaram, mas eles precisam do anúncio do quê? Da graça. Eu vou contar uma história da vida real que me impactou muito. Em São Paulo, na cidade de Osasco, um grupo de voluntários foi visitar o presídio. E lá no presídio, eles encontraram um rapaz, um senhor jovem, devia ter o quê? Uns 30 anos. Ele estava preso e ele era um viciado em drogas. E ele foi preso porque ele tinha se drogado e ele se drogou com tanta intensidade que ele saiu de si em casa e matou o nenê que era filho dele. E aí, quando esse grupo de voluntários foi lá visitar, e foram com bíblias e coisas para falar de Jesus, esse cara diz: tem salvação para mim? Eu me droguei e matei meu filho. E aí, quando esses voluntários vierem perguntar, disseram o que eles tinham feito, perguntaram: nós fizemos certo, pastor? E eu fiquei pensando, se esse moço fosse o meu genro, tivesse matado o meu neto, o que eu ia dizer? Podia ser, né? Tem salvação para gente assim? E a gente, quando vê aqueles programas de televisão, tipo da Atena, a gente fica, tomara que morra tudo. Fica torcendo para matar, né? Mas tem salvação para gente assim? O que a Bíblia responde? A Bíblia é muito mansa e tranquila. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom. Não é por obras. E aí quando aqueles meninos me disseram, os voluntários, nós falamos que ele cresce em Jesus, confiasse em Jesus. Digo, tá bom, esse é o caminho. Deus pode perdoar um pecado desses? Pode. É duro, mas pode. Na África, naquelas guerras lá, um jovem matou, em ataque de guerrilha, matou o marido de uma senhora que trabalhava na sociedade bíblica. Mesma coisa. Aí a mulher, depois que descobriram quem foi, o assassino do marido dela, ela foi na prisão visitar esse jovem e foi falar de Jesus para ele. Eu falei com um outro caso que todos vocês conhecem. Lembro daquela cena, passou na televisão, de jovens cristãos que foram executados na beira da praia por um grupo de radical muçulmano?
Eles eram do interior do Egito, Cairo, mais o rio Nilo acima, e eram cristãos da igreja copta. E um amigo meu, egípcio, aliás, uma pessoa extraordinária, ele fez uma doação de uma máquina caríssima para a gráfica da Bíblia aqui no Brasil, porque ele soube que a gente faz Bíblias em árabe, e ele tinha aquela máquina, disse, ela não me é útil, eu vou mandar para vocês. Ele disse que ele foi com a igreja dele visitar as famílias enlutadas. E aí foi perguntado para a mãe de um dos jovens, né? O que ela faria se ela encontrasse, se viesse ali o assassino do seu filho? E diz que lá no todo o mundo árabe, o nosso café vem de lá. Tomar um cafezinho é uma coisa que nem aqui no sul o chimarrão. Ele serve café. Aí ela disse, se ele viesse aqui, eu ia convidar ele para entrar, ia fazer um café, e eu ia dizer muito obrigado, porque você fez meu filho entrar na glória eterna antes. Ele já está na glória eterna. E eu gostaria que você também entrasse. Interessante, né? Eu acho que eu não teria esse sangue frio. Um jornalista egípcio, tipo Jornal Nacional, e quando contaram essa história depois no jornal, ele disse, de que aço são feitos esses cristãos? E ele estava emocionado, ele me mostrou a reportagem, mandou ela um tapezinho para mim. De que aço são feitos esses cristãos? Vejam como é importante confiar na graça de Deus. A fé salva só, mas ela nunca está só. A fé é obra divina em nós, que nos transforma, novamente nos gera de Deus, mata o velho homem, torna-nos homens completamente diferentes. A fé nos torna pessoas diferentes. No coração, no ânimo, na mente, todas as forças, e traz consigo o Espírito Santo. Aliás, esse negócio de Espírito Santo nós complicamos muito. Sabe quando é que a pessoa tem o Espírito Santo? Quando ela tem um Espírito Santo. É simples assim, isso é uma frase de um grande teólogo alemão, que escreveu para jovens. Às vezes a gente, será que eu tenho o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo está em nós e ele nos transforma, e ele nos dá um Espírito Santo. Quer dizer, se eu vou na prostituição, eu tenho Espírito Santo? Se eu logro os outros, eu tenho Espírito Santo? Se eu sou um mentiroso deslavado, eu tenho Espírito Santo? Mas se eu sou uma pessoa que confia em Deus e que procura obedecer os 10 mandamentos, as obras que Deus de antemão preparou, o que eu tenho? É o Espírito Santo atuando em nós. É simples assim. Não é um grande exercício. Está com o Espírito Santo. E aí, isso é Lutero aí na forma de concórdia. A fé é coisa viva, diligente, ativa, poderosa, de tal sorte que é impossível deixar de operar incessantemente o bem. Nem ela pergunta se boas obras devem ser praticadas, mas antes que se pergunte, as praticou, e sempre está em ação. A fé sempre está em ação. É interessante isso. Sempre está em ação. A fé salva só, mas nunca está só. É o Espírito Santo quem faz isso pela fé. E por isso o homem se torna sem coerção. Sem coerção é sem forçar. Livre. Não é empurrado, é livre. Sem coerção, disposto e desejoso de fazer o bem a todos. Servir a todos, sofrer toda sorte de coisas por amor a Deus e para a sua glória. É impossível separar as obras da fé, tão impossível como separar do fogo o queimar e o iluminar. Esses dois temas estão tão ligados que nem quando você tem fogo.
Diz, agora vamos tirar só a iluminação do fogo. Não dá. Ou só o queimar, ou só o calor. Eles são ligados. Fé e amor na linguagem humana é confusão. Fé e amor na teologia fé é ativa em amor. A fé é ativa em amor. E aqui, eu acho que nós já estamos bem adiantados no horário, eu quero deixar algum tempinho para debate. O grande exemplo de fé na Bíblia é Abraão. E Abraão teria tudo para ser o exemplo de homem de obras. Abraão seguiu o chamado de Deus, Abraão fez isso, Abraão fez aquilo, mas ele é chamado exemplo de fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Abraão é exemplo de fé. E aí tem série de exemplos. Se olhamos o sentido da história, Deus criou. O ser humano caiu em pecado, Cristo salvou e voltará. Nós vivemos para servir e apontar a Cristo. Nós temos uma história que tem fim. Muito importante, a fé cristã aponta para o fim da história. Hoje nós vivemos no mundo ainda das ideologias. As ideologias não apontam para o fim da história humana. Eu quero chamar um pouco a atenção disso, porque às vezes o pessoal se apaixona muito por essas ideias filosóficas. Lembro do positivismo? Está na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Eles tinham santos até, Aristóteles era santo, Moisés era santo. Diz que a humanidade vai progredindo com ordem e progresso. O progresso infinito, cada dia melhor que o outro, vai chegar um fim que todos vão ter uma vida ideal. O pessoal pergunta, quando o Brasil vai chegar lá, a ser uma nação do primeiro mundo, onde tem ordem e progresso e tal. Todos nós temos um pouquinho disso na nossa cabeça, não tem? Essa história de ordem e progresso não tem fim. A esquerda tem a luta de classes, que é o Hegel e tal, tese, antítese e síntese, vai progredindo, a síntese se torna tese, o outro vem, a luta vai melhorando, e nós vamos aperfeiçoando, progressistas, e vamos lá chegar no progresso. É tudo na mesma raiz, A Bíblia não diz isso. Esse progresso da humanidade é muito interessante. E a Bíblia é uma contracultura de novo, quando ela fala que é por graça. Vejam algumas coisas da nossa sociedade hoje, capitalista, consumista. Para eu poder me deslocar, antigamente eu usava as pernas ou um cavalo. Hoje tem que extrair da terra 1 tonelada de ferro e colocar mais lá 1 galão de óleo que tem que tirar do subsolo, e aí eu consigo dirigir o meu carro. Não é isso? Isso é progresso? E aí todo mundo fala, isso está chegando ao fim, estão acabando os recursos, e não sei o que, mas nós temos que agora energia limpa, aí vai melhorar a humanidade, vai melhorar. O que Deus diz para nós? Procurem o bem de todos e da cidade onde que vocês vivem. Não é que isso é mal, não é que isso é problema. Procurem o bem, mas não confiem em vocês mesmos. Qual é o grande exemplo bíblico dos caras que confiaram que iam fazer uma cidade perfeita? Eles construíram uma grande torre e Deus lhes confundiu as línguas. Eu conversei com vários amigos aqui, os caras, o que está acontecendo com a nossa política? O que está acontecendo com os Estados Unidos, com o Trump? O que está acontecendo no mundo? As pessoas não se entendem. Parece que alguém confundiu as línguas. Não é hora de a gente voltar para Deus? Não é hora de olhar para a graça de Deus? Não é hora de pensar que Deus não quer o fim como progresso infinito, mas Ele diz que o nosso Senhor vai vir e julgar
os vivos e os mortos, é a sua segunda vinda. O fim da história é diferente disso. Enquanto isso não acontece, o que a gente faz? Anda nas obras que Deus de antemão preparou. Vive uma vida decente. Vive os 10 mandamentos. E confia em Cristo. Então esse é o fim da história. E pela graça sois salvos. Vocação no lar, no trabalho, na sociedade, livres para servir. Tudo é graça, pela graça sois salvos. Vamos fazer um resumo do que eu falei? Eu vou pedir, tem microfone que dá para andar no meio do povo aí? Não? Tem? Cadê o microfone? Enquanto ele está providenciando o microfone, vocês vão pensando, eu vou querer 3 pessoas de cada lado, assim, 3 pessoas de cada lado, e eu vou fazer o seguinte, de tudo que nós vimos aí, da justificação, graça, a vida cristã, que a fé não está só, nunca está só, tudo isso que eu falei, dessa viagem que nós fizemos de quase 2 horas, e que eu agradeço a paciência de vocês ficarem tão atentos até agora, eu queria que 3 pessoas de cada lado dissessem o que chamou a atenção de vocês. Uma coisa de tudo que eu falei chamou a atenção. 3 pessoas de cada lado. Desse lado aqui, alguém quer falar? O que chamou a atenção de tudo que eu falei? Lá tem um, vai ali, ó. Levanta o braço aí, irmã. Já vai pensando o próximo aqui, um desse lado agora. Pode falar. Então, o que me chamou a atenção foi o fato de que eu sempre tinha comigo que era pela fé que era a salvação, vinha através da fé. Ok, a graça de Deus, mas o fato do Senhor explanar hoje tão bem o fato de que é pela graça que eu sou salvo através da fé. Esse é o fato que me chamou muito a atenção. Obrigado. Mais um aqui ou aqui. Lá, dá uma corridinha lá. Isso, acelerando. Pode falar. O que me chamou mais a atenção é quando o senhor disse que a coisa é simples. Às vezes nós queremos complicar. E é simples, é só ter fé e fazer as obras, né? E a gente tem o ditado que diz procurar chifre em cabeça de cavalo. Então eu acho que a simplicidade, e até o exemplo de Jesus foi muito simples também. E explicava, ensinava as coisas de forma bem simples. Valeu, obrigado. Um desse lado aqui. Pessoal daqui, levanta o braço bem alto. Lá atrás, ó, lá atrás. Tem que dar uns patinhos aí para o cara poder chegar mais ligeiro. Vai. O que me chamou muita atenção, e como foi falado ali dessa história que o senhor falou ali dessas pessoas de que aço foi feita essa pessoa, de como pode existir uma pessoa assim quando se encontra com a situação daquela e não pensa em destruir o outro também. Esse eu achei muito bacana. Muito bom. Legal, obrigado. Mais um desse lado, depois ele vem para cá. Mais um desse, tinha um lá atrás, lá bem atrás, lá tinha um lá. Levanta bem o braço lá, quem tinha há pouco. Ou eu vi mal? Isso, era lá mesmo. Me chamou a atenção a parte quando você contou aquelas historinhas do Joãozinho, quando dá para entender uma frase de várias maneiras. É importante pensar um pouco, quando se explica algo, a entonação da voz muitas vezes faz a diferença para os outros entenderem a coisa da maneira certa, né? E mesmo assim, mesmo sendo bem explicado, muitas vezes as pessoas ainda não entendem. É porque não chegou a hora ainda. Legal. Um desse lado aí nós encerramos, desse lado aqui. Eu não estou vendo ninguém de braço. Aqui na frente, ó. Aqui na frente. Pastor,
me saltou aos olhos a sua análise hermenêutica, exegética, não sei bem diferenciada em relação à justificação como aplicação da graça. E nós estamos trabalhando na comissão de planejamento da IELB, planejamento de 2019 e 2022, e um dos grandes alvos desse planejamento vai ser resgatar a nossa identidade luterana na família, na igreja e na sociedade. E eu saio daqui, após a sua palestra, convencido de que isso significa resgatar exatamente a importância da graça para aplicação nas nossas vidas, né? Então eu te agradeço muito, porque me ajudou muito a clarear também, como um dos idealizadores desse alvo do nosso planejamento. Obrigado. Para emendar, se vocês pensar sola gratia, somente a graça, somente a fé e somente a Escritura. Esse foi o quadro que nós tentamos cercar, né? Graça, fé e buscar isso da Escritura. Que Deus abençoe vocês e muito obrigado.